agir naquele processo para reverter ele. E geralmente essa informação é alguma coisa similar ou idêntica, né? Acho que mais na frente a gente vai ter como aprofundar mais nesse similar ou idêntico da homeopatia. É interessante, né? A gente estava até conversando ali quase agora, mas é uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que existe ainda um preconceito muito grande, né, a respeito da homeopatia. E quando você citou, por exemplo, aqui em Curvelo, que é uma empresa daqui, que vamos dizer trabalha assim, com micro, né? Sim, com micro, né? E a gente está tentando lá introduzir a homeopatia com eles, já temos experimentos lá que estão sendo feitos e estão sendo avaliados. Então você vê que a empresa ela começar a trabalhar com micro, né? E já considerar a possibilidade de homeopatia numa empresa tão grande, você vê que é um negócio promissor e que dá muito resultado, né? Olha, porque empresa, vamos dizer assim, né? Vamos tirar do pequeno produtor agora, vamos colocar para a empresa grande. A empresa grande não faz nada sem ter uma comprovação, sem o negócio funcionar, não. Sim. Então, a homeopatia não é essa brincadeira que o pessoal acha que é, não, né? E o interessante que eu acho é o seguinte, eu gosto de falar muito isso nas palestras, se existe um casamento perfeito, é o casamento entre o microbiológico e o homeopático, cara. Assim, os resultados são assim. Eu citei para vocês, eu me surpreendo a cada dia com os resultados que a gente consegue com isso. São assim, são inacreditáveis. Então, quando a gente tem esse pessoal que não acredita, é porque realmente os resultados eles são assustadores. Sim, e não teve contato também, né? Muitas das vezes. Sim, os bons resultados são assustadores. Sim. E deixa eu te perguntar, Eduardo, quais que são os tipos de micro-organismos que normalmente se utiliza aí na agricultura? Olha, na realidade a gente tem os isolados, que são bactérias, por exemplo, você tem Bovéria baciana, metarrhiza, você tem Isária, você tem o BT, que é o Bacilo thuringiense, você tem o Amylocephacens, você tem a bactéria que a Embrapa isolou lá de um mandacaru, que é a Ariabatai, que você usa ela para evitar estresse hídrico. Então, a Embrapa conseguiu isolar uma bactéria que chama Ariabatai, o segundo nome científico dela. E essa bactéria ela está presente no mandacaru, que é aquele espinho, né, que tem no agreste, né, na nordestino, e ela conseguiu isolar essa bactéria e a gente trabalha muito com ela para plantio de sequeiro, para evitar que a planta tenha estresse hídrico. Então o universo de biológica ele é muito grande. Você tem ácaros, que são inimigos de ácaros prejudiciais. A gente chama por isso que a gente chama de micro-organismos eficientes. Sim. Porque são aqueles micro-organismos que eles vão atacar e vão parasitar micro-organismos que, entre aspas, para aquilo que a gente quer, não são necessários, não são queridos, não são quistos no negócio. Mas a natureza é perfeita. Se eles estão ali, eles têm alguma coisa. Só que para aquilo eles não são. Então eles têm uns inimigos que são os próprios micro-organismos. É que nem, né, voltando a falar de escola, né? Na escola a gente sempre fala que tem bactérias boas, bactérias ruins, né? Então, os lactobacilos, por exemplo, que o pessoal gosta sempre de citar, né? Que ótimos para o sistema digestivo, tudo isso, né? E tudo isso também se aplica no universo das plantas. Se você pensar, por exemplo, a gente pensa assim, o ser humano é um, a planta é outro, o solo é outro. Se a gente pegar o universo, a composição do universo é a mesma nossa, é a mesma da planta, é a mesma do solo. Então, a composição nossa é uma só. Então, quando você pensa, por exemplo, nós temos nosso sistema circulatório, a planta ela tem a gente aprendeu na escola também, né? Seiva sobe, seiva desce. Onde que a seiva sobe, onde que a seiva desce? No sistema circulatório da planta. Sim. Entendeu? Então, assim, tanto é que, por exemplo, a homeopatia, quando a gente trabalha com homeopatia, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho de uma homeopatia que ela chama fósforos. Então a gente faz ela através do fósforo. Então ela chama fósforos. A gente usa muito ela para, por exemplo, quando você tem ataque de cigarrinha no milho, a cigarrinha o que ela faz? Ela transmite um vírus para o milho que reduz a circulação de seiva
no pé do milho e essa redução de circulação vai reduzir a produção do milho. Então, quando a gente tem um ataque de cigarrinha, que você já pegou ela, a gente consegue usar o fósforo para poder voltar a melhorar essa circulação. Beleza. Então, a gente teve uma aula, o professor mostrou para a gente, mostrou resultados e tal. Aí, uns 2 meses depois, uma colega do curso relatou uma história muito interessante. Ela falou assim, olha, gente, minha sogra teve um AVC e ficou com êmbolos. Sim. Sei lá, ela citou que o sistema circulatório dela ficou comprometido e tal. E que ela entrou com fósforo. Mulher. Segundo ela, com 2 meses, quando a sogra voltou para fazer o exame, os médicos ficaram assustados. Como que o sistema circulatório dela melhorou, como que os êmbolos reduziram a quase zero. Entendeu? Então, assim, quando você pega o paralelo, a planta com a gente, é a mesma coisa, o animal é a mesma coisa, o solo é a mesma coisa. Entendeu? Sim. É interessante você falar disso, cara, porque a gente é muito legal, na verdade, quando a gente vê uma pessoa que trabalha com algo que a gente utiliza todos os dias e a gente não faz ideia de como é que isso aí funciona, né? Aí eu me coloco nesse lugar, porque... Pois você imagina, cara, eu como profissional, o tanto que isso é motivador. Você tá querendo... Cara, mas você é chato demais, você só fala isso, mas eu tenho que falar. Foi uma coisa que apareceu na minha vida, sim, que eu me sinto na obrigação de repassar e abrir os seus olhos nesse sentido, né? Sem dúvida, porque entendeu? São muitos anos de estudo, muito aprendizado, de ver que funciona, né? E são 40 anos aí prestando serviço no agronegócio, na agropecuária, na agricultura, e a gente deparar com uma coisa dessa, com os resultados, é uma coisa assim... Quem visualiza a efetividade desses processos é que vai saber como é que eles são bacanas, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, não está nem no planejado, mas eu gostaria de saber. Fica à vontade. Senhorzinho, produtorzinho pequeno ali, tá com a plantaçãozinha dele lá e começou a ter uma sériezinha de problemas lá. Ele entra em contato com você, por exemplo, para poder fazer uma análise lá para ele e falar, e aí, o que eu faço com minha terra aqui? Tenho minha plantação de alface e eu quero que essa plantação fique boa, que ela está sendo atacada aqui de tudo quanto é jeito. Como é que vocês vão fazer esse processo para ele aí? Tá, então vamos lá. A primeira conversa que eu vou ter com ele é mostrar para ele, explicar para ele que a gente fica muito preocupado em tratar a planta. A doutora Ana Primavesi, ela foi uma austríaca que morou no Brasil muito tempo, veio refugiada da guerra, morreu com quase 100 anos. Ela é considerada a mãe da agroecologia. Inclusive, o dia da agroecologia nacional é o dia de aniversário dela. Bom, então ela fala o seguinte, nós não temos que preocupar com a planta. Se a planta está adoecendo, é porque o solo está doente. Então, assim, o solo é que vai alimentar a planta, o solo é que vai dar suporte para ela passar pelas adversidades. Então, a gente tem que cuidar do solo. Sim. Você vai cuidar da planta, mas primeiro cuida do solo. Sim. Então, vamos lá. A partir do momento que a planta ela tem um solo saudável, ela tem mais condições de se defender daqueles problemas. Com certeza. Aí o senhorzinho, então, chamou você lá, chamou o Ematê lá, foi lá, fala com ele assim, ó, primeiro problema não é da planta, vamos cuidar do seu solo. A gente tem que ver o que está errado no seu solo. Primeira coisa, está errado. Se a planta está ruim, está errado. Primeira coisa que está errado no solo dele é o seguinte, que a gente nem precisa analisar. A biota do solo dele está reduzida. Ele precisa de ter um certo... Quando a gente fala equilíbrio, o equilíbrio no solo ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas ele precisa buscar um equilíbrio. Eu não vou falar que ele vai conseguir o equilíbrio. Ele vai buscar um maior... chegar mais próximo do equilíbrio. E é uma busca constante, né? Essa busca ela vai começar em reposição da biota do solo dela. Aí é que eu vejo a grande sacada do negócio. O que ele vai fazer? Ele vai coletar o micro-organismo na mata dele. Ele vai procurar uma matinha que ele tem, ou se ele não tiver uma mata, o vizinho tem uma mata. O que ele vai fazer? Ele vai cozinhar um arroz.
sem sal e sem gordura.